Carga Rápida Tech, o maior canal de engenharia do Brasil e que possui mais de 500 vídeos para você de graça. E hoje o canal Engenharia Carga Rápida irá apresentar o tema técnico de campo, equipamentos de intralogística. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Jonatas, lá da cidade paulista do estado de Pernambuco. Mas antes de começar, não se esqueça que todo sábado às 22 horas você poderá ajudar o canal Engenharia Carga Rápida a crescer. Sim, basta entrar no Superchat Carga Rápida e fazer uma doação de R$20. Afinal de contas, tudo que o engenheiro Carga Rápida precisa é fazer o melhor canal de engenharia do Brasil crescer, e a sua contribuição de R$20 será muito importante para melhorar os equipamentos utilizados no canal Engenharia Carga Rápida. Além de que o Superchat Carga Rápida responde às suas dúvidas de engenheiro de campo e também responderá todas as suas dúvidas de como elaborar um relatório de estágio e, sobretudo, qual é o melhor tema de TCC para você obter boas notas na sua faculdade. Mas agora então, vamos ao nosso tema técnico de campo de hoje, equipamentos de intralogística. Haga Waga! Haga Waga! Haga Waga! Haga Wag Waga Buggy Buggy Mugger Mugger Wag Haga Waga! Enquanto isso, em um centro de distribuição... Ô Juju, vai logo aí que o Carga Rápida vai começar! Vamos nessa, o Carga Rápida vai começar, eu não quero perder nada! Tô dentro! Puta, me deixaram sozinho aqui pra descarregar tudo! Ô, descarrega aí que o Carga Rápida vai começar! Deixa comigo! Vou pegar isso logo pra ver o Carga Rápida! É Carga Rápida! Ou me espera que eu vou ver o Carga Rápida! Engenharia Carga Rápida Tech apresenta temas importantes para a vida de todo engenheiro de campo. Apresenta tecnologias não abordadas nos cursos de engenharia. E não se esqueça que todos os sábados, às 22 horas, existe o Carga Rápida Superchat, que poderá responder todas as suas dúvidas acadêmicas e até mesmo dúvidas profissionais de todo engenheiro de campo, respondendo dúvidas sobre o seu estágio e até mesmo como elaborar o seu TCC. Solicite o seu tema técnico de campo através do e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com ou solicite o seu tema técnico de campo via gravação pelo WhatsApp através do número 013 99745 1238. O tema técnico de campo desta semana é equipamentos de intralogística. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Jonatas, da Faculdade Unisal, da cidade paulista, do estado de Pernambuco. Mas agora, deixe seu comentário. Eu gostei, eu curti e é prazeroso! E não se esqueça de se inscrever no canal Engenharia Carga Rápida. Lembrando, o Engenharia Carga Rápida, todos os sábados às 22 horas, apresenta o Superchat Carga Rápida, onde você pode questionar como elaborar seu relatório de estágio e até mesmo qual é o tema de TCC que você deve ter para obter a sua melhor nota na sua faculdade. Sobretudo também é abordado como resolver os seus problemas de engenheiro de campo. E como a intralogística movimenta produtos, matéria-prima, produtos acabados, semi-acabados, temos que definir e entender muito bem o que é um produto. Para tanto, vamos pegar o exemplo de um clips. Sim, o clips que utilizamos para prender papéis.
Vamos analisar o Clips como um produto. Perceba então que um produto é um conjunto de atributos. Mas o que seria um atributo? Um atributo é uma qualidade, o que caracteriza um produto ou algo. E daí podemos falar que um atributo, com esse conjunto de atributos, poderão ser tangíveis. E o que seria tangibilidade? Tangibilidade é tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser mensurado. Por exemplo, aqui nesse nosso desenho, nós percebemos um clipe prendendo vários papéis. E daí então poderíamos falar, este clipe consegue prender até 15 folhas. E aí já elaboramos a tangibilidade deste produto clips. Este clips em particular tem o atributo de prender 15 folhas, é um atributo tangível. Porém, o produto também pode ter um conjunto de atributos intangíveis, ou seja, imensuráveis, difícil de ser medido. Por exemplo, clipes, aqui no nosso desenho, clipes coloridos. Qual o melhor clipes? Qual o clipes mais agradável para o cliente? É o vermelho, o azul, o verde? Sim, cada pessoa dirá qual é o clipes que agrada mais e o que ela quer ter, porque agora temos clipes coloridos. E a cor é um atributo intangível. A cor é uma característica intangível, porque cada pessoa aprecia cores diferentes. Então, cores são intangíveis. Avançando, então, na nossa definição de produto, perceberemos que todo produto tem uma função. Podemos, então, até definir como função primária. Ou seja, quando o projetista inventou o clipes, ele tinha uma função em mente. Ele tinha uma característica em mente para aquele produto. Ele tinha uma função primária, o básico. Por que é que esse produto existe? Bem, um clipes existe para prender papéis. Uma caneta existe para escrever. Um automóvel existe para transportar. Ou seja, o que falamos? Um clipes existe para prender. Uma caneta existe para escrever. Um automóvel existe para transportar. Então a função primária, a característica de uma função primária é um verbo, é uma ação. E daí conseguimos então entender o que é uma função primária de um produto. Porém, podemos ter funções a mais de um produto, que são as funções secundárias. Por exemplo, a beleza do clipes. Aí temos, por exemplo, um clipes que ele é utilizado para prender o papel, mas ele tem uma forma ali de um coração, neste exemplo. E nesta condição, ele embeleza a folha. É uma função secundária. Ele prende folha e, além de tudo, ele gera uma forma nessa folha, algo que o cliente aprecia nesse produto. Também poderemos ter o clipes para arrombar portas, não é mesmo? Desdobramos o clipes e utilizamos o clipes para arrombar uma porta. Ladrões sabem disso. Vou arrombar uma porta porque é bacana. Avançando na definição de produto. Então, produto é um conjunto de atributos através da produção. Porque se vamos fazer um produto, precisamos produzi-lo. Pegar matéria-prima, no caso o arame, e dobrar esse arame. Então, alimentamos uma máquina que produz clipes com arames e esta máquina dobra o clipes. Como vemos aqui, a máquina dobrando clipes e produzindo clipes rapidamente. Então, produto é um conjunto de atributos tangíveis e intangíveis através da produção para atender necessidades. Que necessidades? Reais, por exemplo. Necessidades reais. Eu preciso de um clipes para prender essas duas folhas porque eu não quero perdê-las. É uma necessidade real. Agora, eu preciso de um clipes, imagino que eu quero um clipes de ouro, eu quero um clipes com desenhos de diamantes, porque eu quero pôr na minha folha, prender essa folha com clipes de ouro, para mostrar que eu sou uma pessoa rica.
Ah, eu quero uma caneta, mas eu não quero qualquer caneta. Não basta a função escrever. Eu quero uma caneta caríssima, que custa 20 mil reais. Uma condição imaginária, porque todo mundo vai olhar para mim e vai imaginar que eu sou uma pessoa rica. Ah, eu quero uma bolsa, mas eu não quero qualquer bolsa. Eu quero uma bolsa que tenha o valor de um valor de um automóvel popular. Por quê? Porque eu quero mostrar que eu sou uma pessoa rica. Eu sou uma pessoa diferente quando eu uso essa bolsa. Então é uma necessidade imaginária, porque eu me sinto destacada por usar uma bolsa que custa o preço de um automóvel. Então, definição: produto é um conjunto de atributos tangíveis e intangíveis através da produção para atender necessidades reais e imaginárias, necessidades estas para um cliente que tem poder financeiro para atender essas necessidades e obter esses atributos que ele imagina ou que ele precisa. Atributos esses que podem ser mensuráveis por serem intangíveis ou não podem ser mensuráveis pois são intangíveis. Percebe? Agora sabemos o que é um produto e é isso que nós vamos transportar. Então, a intralogística, ela movimenta produtos. Intralogística é um processo de movimentação e armazenagem, onde entendemos como um processo uma rotina coordenada de etapas. Ou seja, etapas são repetidas, uma vez que as etapas chegam ao término, ocorre então um ciclo e as etapas se reiniciam. Isso é um processo, um ciclo de etapas. Sabendo então que intralogística é um processo de movimentação e armazenagem, vamos estabelecer então o que é um estoque. Afinal, a intralogística trabalha com estoques. Um estoque acumula recursos, como matéria-prima e produtos acabados. Recursos que viabilizam as operações da empresa. Ah, então temos a empresa. Vamos ver o que é uma empresa. Uma indústria, ela recebe matéria-prima, essa matéria-prima entra, é transformada e sai como produto acabado. No meio desse processo, então, existe a transformação. Perceba que, então, no meio aqui da nossa indústria, existe um pequeno estoque. Ou seja, existe um pequeno acúmulo de recursos de matéria-prima para adentrar a máquina e essa matéria-prima ser transformada. Então, isso é um estoque. Neste caso, quando temos um pequeno estoque perto de uma máquina, é um estoque intermediário para a produção, também chamado de buffer. Buffer porque, então, é um pequeno estoque para garantir um pequeno tempo de produtividade. É um pequeno tempo em função do abastecimento desse estoque. Então, seria um pequeno pulmão para garantir, então, que a máquina não pare. Estoque esse, então, que é um conjunto de itens guardados em um lugar físico, chamado de depósito. Então, quando chega a matéria-prima, através de um caminhão, ou seja, ocorre uma logística externa. Logística externa porque é fora da empresa, fora da organização produtiva. Por isso é chamado movimentação da matéria-prima externa. Uma logística externa abastece a indústria de transformação de matéria-prima. Uma vez que então essa matéria-prima adentra a indústria, ela entra à indústria, ela é movimentada através de uma logística interna, também chamada de intralogística. Essa logística interna recebe a matéria-prima, leva até um depósito, que é um lugar físico. Então, nesse depósito ocorre o estoque de matéria-prima. Essa matéria-prima, posteriormente, ocorrerá também a intralogística, que é a logística interna, que movimentará próximo à máquina que estará produzindo. Levará uma pequena quantidade. Então, um estoque intermediário para abastecer a máquina. Então, existe um pequeno equipamento que vai se movimentando, abastecendo a máquina. Essa movimentação é uma rotina de movimentação. É um processo de intralogística, porque é uma movimentação rotineira de abastecer a máquina.
cadência em relação à cadência da máquina. Ela deve ter esse abastecimento deve ter a mesma cadência da máquina. Na máquina, então, ocorre a modificação desta matéria-prima, sai então o produto acabado. Novamente entra a movimentação do produto acabado, a logística, a movimentação desse produto acabado até o estoque de produto acabado. Então, temos dois depósitos, o depósito de entrada de matéria-prima e o depósito de produto acabado. E no meio da produção, temos locais de acúmulo de material, de estoques intermediários. Então temos estoque de matéria-prima. Esse estoque de matéria-prima abastece próximo à produção, com estoques intermediários. Então existe uma movimentação, uma intralogística. Posteriormente ocorre outra movimentação e intralogística até o estoque de produto acabado, estoque final. Então eu entendi o que seria essa intralogística. É o processo de movimentação e armazenagem. Do quê? De produtos. Tudo é produto. Matéria-prima foi produzida também em um local. Só que a matéria-prima ela é chamada de matéria-prima porque ela vai ser modificada novamente. Inclusive esse produto que vai ser produzido, ele pode fazer parte de um produto maior. Por exemplo, entrou uma resina plástica. Foi produzido um para-choque. Esse para-choque vai para um estoque. Esse estoque, então, abastece uma outra indústria, uma montadora de automóveis, que receberá aquele para-choque como matéria-prima, porque ele faz parte do componente de um automóvel que será vendido como automóvel. Percebe? Agora, ainda existe outro tipo de movimentação de matérias-primas, de produtos, além de empresas que produzem? Sim. Atualmente temos os centros de distribuição. Centros de distribuição recebem o produto através do depósito de produto acabado de uma indústria. Então esse produto do depósito acabado da indústria abastece centros de distribuição que irão vender o produto para o cliente final, que é o cliente que irá utilizar o produto. Então vamos lá. Recebemos chapa. A chapa entrou, foi transformada em um fogão. O fogão vai para o estoque de produto acabado. Esse fogão, posteriormente, entrará numa logística externa, irá para um centro de distribuição. Esse centro de distribuição recebe o fogão, armazena esse fogão, estoca, vai para um depósito, até que ocorra a venda. Então, ocorre a movimentação interna nesse centro de distribuição do produto. Conhecemos algumas empresas, por exemplo, a Amazon, a Magazine Luiza, são pequenos centros de distribuição que atendem clientes. Elas compram de uma indústria o produto acabado e depois recebem, estocam esse produto e revendem, executam a venda. Então, isso é chamado de centro de distribuição. O centro de distribuição armazena mercadorias para serem entregues ao cliente. Para compreendermos intralogística, é interessante que conheçamos o processo logístico. O processo logístico inicia com o cliente. Então, o cliente possui a necessidade de um produto. A necessidade, então, é satisfeita através da compra, da aquisição de um pedido de um produto. Desta maneira, ocorrerá o processamento do pedido. O processamento do pedido, no processamento do pedido, podemos ter aplicativos, podemos ter ferramentas de gestão. Entre elas, podemos ter a ferramenta MRP, que é uma ferramenta de gestão industrial, Material Requirement Planning, planejamento de requisição de materiais. O MRP é utilizado em organizações produtivas, onde é necessário uma logística de suprimentos, onde o MRP consegue, através do pedido do cliente, já requisitar a matéria-prima, os insumos. O que é insumo? Insumo é tudo aquilo que toca o produto.
Por exemplo, a caixa onde vai o produto, a embalagem do produto, a fita onde é fechada a caixa do produto. Tudo que toca o produto é o insumo. Além da matéria-prima, já é feita a reserva de máquinas que irão transformar a matéria-prima. Afinal, precisamos, em função da necessidade, da necessidade do cliente, da data de entrega do pedido ao cliente, já estaremos então reservando a máquina com antecipação, assim como foi antecipada a compra de matéria-prima pelo próprio MRP, será também determinada a data onde se inicia a produção em determinada máquina, pois usualmente não são qualquer máquinas que produzem o produto que o cliente deseja ter. Então, o MRP trata da logística de suprimentos. É uma ferramenta computacional. Uma vez feito o pedido, uma vez executado o pedido, a matéria-prima foi transformada em produto, esse produto então é movimentado, é direcionado até o estoque de produto acabado. Poderíamos ter uma relação logística com um ERP, Enterprise Resource Planning. O ERP se difere do MRP porque o MRP possui uma ferramenta a mais, que é o CRP, que é o relacionamento com o cliente, Customer Relationship Management, ou seja, gerenciamento de relacionamento com o cliente. Então, o ERP é uma ferramenta computacional maior, onde ela engloba a ferramenta MRP e engloba a ferramenta CRP. Ou seja, nós temos a logística de suprimentos e temos a gestão do relacionamento com o cliente. O ERP é uma ferramenta computacional mais completa. O produto que se encontra em estoque, não necessariamente ele pode ir diretamente ao cliente, pois podemos ter um intermediário. Esse intermediário é chamado de logística e distribuição, ou seja, existe o estoque de produto acabado e esse estoque, então, esse produto acabado poderá sair da organização que o produziu e ir para um outro estoque, para um centro de distribuição, que pode ter relação com a empresa que produziu ou até mesmo não. Pode ser até um outro empresário que lida com o centro de distribuição e tem a sua logística de distribuição. Também é chamado de WMS, Warehouse Management System, pois afinal de contas, a logística de distribuição precisa de um sistema de gestão de estoques. Nesse centro de distribuição, então, teremos também a entrega para o cliente. Então, o cliente pode receber o seu produto diretamente da empresa que produziu, ou ele pode receber de um centro de distribuição que tem o produto. Tem o produto porque ele adquiriu também da empresa que produziu. Esse centro de distribuição compra da empresa que produz o produto, guarda e também tem relacionamento com o cliente. Ou seja, o cliente pode se relacionar tanto com a empresa que produz, como com os centros de distribuição, que podem ser até de outro empresário, outra organização. A intralogística lida com isso, com a movimentação da matéria-prima e do produto dentro da organização que produz, ou a movimentação da matéria-prima dentro dos centros de distribuição. Pois a logística externa que lida com a saída do produto da empresa que produz até o cliente, ou lida com a saída do produto até o centro de distribuição. Sempre lembrando que centros de distribuição também possuem logística externa,
que é a situação que sai do centro de distribuição e vai até o cliente. Trataremos nesse vídeo da logística interna, que é a intralogística. Como o produto é movimentado dentro do centro de distribuição ou como o produto é movimentado dentro da organização que produz o produto. E como a intralogística é a movimentação interna de produtos, temos que compreender embalagens. Afinal de contas, todo produto posteriormente será envolvido com uma embalagem. Veja, embalagens devem conter, armazenar e proteger o produto. Sim, quando falamos de embalagem, devemos lembrar de verbos de ação, pois a embalagem interage com o produto, ela interage com o produto. Então é um verbo, conter, armazenar, proteger o produto. Desta maneira, teremos embalagem primária, que identifica o produto, onde podemos aqui, como exemplo, estabelecer um produto, aqui um exemplo, o uísque. Sim, aquela bebida alcoólica chamada uísque. Perceba que o uísque, a embalagem primária do uísque, é uma garrafa em vidro. Essa embalagem em vidro possui um rótulo. E esse rótulo identifica qual o produto. Ele informa qual é o produto que está dentro desta embalagem. No caso aqui, uma garrafa de vidro. Poderia não ser vidro, poderia termos, dependendo do produto, por exemplo, se fosse um milho, viria numa embalagem metálica, uma lata. Se fosse clipes, que é o nosso exemplo, poderia vir numa caixa de papelão. Ou se fosse um shampoo, por exemplo, viria numa embalagem de plástico. Perceba que então, a embalagem primária, ela pode ser de diferentes materiais, mas ela deve necessariamente identificar o produto. Além da embalagem primária, temos a embalagem secundária. O objetivo da embalagem secundária é facilitar a comercialização do produto e atrair a atenção do cliente. Perceba, quando então, como estamos falando do produto uísque, que vem em uma garrafa, que é a embalagem primária, a embalagem secundária será a caixa que conterá a embalagem primária. Ou seja, a embalagem secundária envolve a embalagem primária. Após poderemos ter a embalagem terciária. O objetivo agora começamos a entrar em intralogística. O objetivo da embalagem terciária é garantir o empilhamento do produto. Desta maneira, então, teremos uma embalagem com várias embalagens secundárias. Inclusive aqui no nosso exemplo, divisões para acomodar melhor as embalagens secundárias, pois queremos empilhar a maior quantidade de produto possível para poder transportá-lo, para poder deslocar os produtos. Além da embalagem primária, embalagem secundária e embalagem terciária, poderemos ter a embalagem quaternária. Está começando a ficar complicado isso, né? A embalagem quaternária cria a unidade de carga. Afinal, já conseguimos empilhar. Vamos agora, então, ter diversas embalagens terciárias. Por exemplo, poderemos, então, ter diversas embalagens terciárias, colocando as embalagens terciárias em um pallet. Se tivermos, então, um pallet, conseguiremos, então, ter diversas embalagens terciárias. Então, teremos embalagens quaternárias, que contém embalagens terciárias, que contém embalagens secundárias e que contém embalagens primárias. E tudo isso em diversos tipos de materiais para embalagens. A intralogística se inicia com o recebimento.
onde o produto então chega através de um caminhão, usualmente, e ocorre então a retirada do caminhão com equipamentos de retirada, podendo ser uma empilhadeira, uma paleteira manual, uma paleteira elétrica ou outros equipamentos que auxiliem a retirada do produto do caminhão. Após o recebimento, o produto então é direcionado. Ocorre a movimentação desse produto dentro do depósito. Nessa movimentação, ocorrerá a etiquetagem do produto para a identificação, usualmente com código de barras. A precificação do produto. Então, neste código, existe já está impactado, já está ajustado o valor do produto. E o endereçamento, o local físico onde esse produto deverá ser armazenado. Nessa movimentação, então, a etiquetagem e precificação, após essa movimentação, ocorrerá a armazenagem. Afinal, já sabemos até o endereçamento, o local físico onde esse produto se situará. Na armazenagem, o produto permanecerá durante um tempo. É uma guarda temporária desse produto. Uma guarda temporária até que esse produto seja comprado, seja adquirido. Uma vez que ocorreu a armazenagem, a próxima etapa será a separação do pedido, pois já ocorreu a compra. Na separação do pedido, então, essa separação do pedido poderá ser robotizada, sim, poderá ter um robô, mas existe de algum modo sempre a presença de um operador de separação, onde ocorre o picking, o famoso picking, que é a separação do produto em função do pedido de compra. Nesse pedido de compra, então, existe um mix correto de produto, uma lista de produtos em suas quantidades adequadas conforme o cliente solicitou. Após a separação do pedido do cliente, após o picking, ocorrerá então a expedição, onde o produto então será encaminhado, será direcionado para que ocorra a retirada, ou seja, existirá um caminhão que retirará o produto. Então, poderá ser um caminhão, poderá ser esse produto após o caminhão, até movimentação por caminhão, o produto poderá ser direcionado a um navio, por exemplo, um transporte marítimo, ou até mesmo um transporte aéreo. O importante é que na expedição ocorre a pesagem do produto, a conferência para verificar se o mix que foi escolhido na separação durante o picking estava correto. E a preparação do produto, afinal, deverá ter então uma embalagem separada uma embalagem especial em função do mix correto de produtos adquiridos. Na intralogística, o recebimento e a expedição podem ter equipamentos semelhantes. Entre os equipamentos semelhantes, temos um equipamento muito importante que é a presença da empilhadeira. Pois a empilhadeira trabalha com o pallet. E como vimos, o pallet então consegue carregar muitos produtos. Todas as caixas de produtos são armazenadas sobre o pallet, que é esse estrado de madeira. Que é um estrado de madeira. Podemos ter diferentes tipos de empilhadeira. Podemos ter empilhadeiras, por exemplo, a gasolina. Porém, lembramos aqui, gasolina, você tem o CO2, você tem o dióxido e o monóxido de carbono expelidos pelo escapamento da empilhadeira. E isso garante adicional de insalubridade aos operadores que estão à volta da empilhadeira. Podemos até ter problemas de saúde sério com os operadores. Afinal, algumas pessoas podem ter dores de cabeça, náuseas, com o próprio cheiro da combustão de motores a gasolina. Isso também ocorre com motores a combustão que trabalham com diesel. A diferença entre a gasolina e o diesel é o custo do combustível, onde o diesel é um pouco mais barato.
Então se torna economicamente mais viável, mas essa economia que é viável pode dar problema futuro em processos de insalubridades, não é mesmo? Então é questionável se utilizar empilhadeiras diesel e gasolina em local fechado. Aí temos a empilhadeira AGLP. Financeiramente ela é boa, um custo mais barato, o GLP, porém também por menos poluição que uma empilhadeira GLP promova, pois afinal diesel e gasolina geram uma poluição interna dentro do galpão elevada, dentro do armazém elevada. E já a GLP é menos, a poluição é menor, porém sempre existirá a presença do monóxido de carbono e do dióxido de carbono, onde poderemos ter afastamentos de quem trabalha próximo a essa empilhadeira. Aí caímos na empilhadeira elétrica. A empilhadeira elétrica seria uma maravilha, não é mesmo? Ela não libera, ela não garante insalubridade para os operadores. Porém, a autonomia da empilhadeira elétrica exige que se tenha mais de uma empilhadeira. Afinal, não temos tempo de ficar esperando a empilhadeira carregar, não é mesmo? Daí existe a situação, vamos ter mais baterias. É possível ter uma empilhadeira com várias baterias, mas sempre teremos o tempo de troca da bateria a considerar, ou seja, a empilhadeira ficará parada para a substituição dessa bateria. Então devemos ter o cuidado na compra da empilhadeira elétrica, na verificação de troca rápida de bateria, para o carregamento, para a troca de baterias descarregadas. Perceba, então, que a empilhadeira ela é utilizada no descarregamento de caminhões quando vamos descarregar caminhões no pátio. É muito interessante, pois os garfos da empilhadeira conseguem subir e descer e garantem um movimento XY da empilhadeira no pátio. Outra condição também da empilhadeira é que podemos utilizar a empilhadeira em carregamento e descarregamento de caminhão em empresas que possuem docas, onde o caminhão, a carreta, encosta em ré na doca e já está nivelado. E nessa condição não existe o desnivelamento. A vantagem da empilhadeira é que ela consegue levar uma alta carga e mover o pallet com grande facilidade. Então, podemos ter empilhadeira trabalhando em pátio e podemos ter empilhadeiras trabalhando em doca. Perceba então que empilhadeira é muito versátil. Outra condição que devemos levar em consideração é a plataforma niveladora. A plataforma niveladora é muito interessante ter plataformas niveladoras em docas, pois elas ajustam a altura ou desnível do caminhão ou da carreta. Essa plataforma niveladora então garante que a empilhadeira adentre ao caminhão para retirada, para o recebimento e expedição, assim como as paleteiras, tanto manuais como paleteiras elétricas, para o carregamento e descarregamento. Sim, podemos ter paleteiras manuais quando o produto é muito leve. Por exemplo, estamos aqui recebendo ou expedindo tampas plásticas, então utilizamos docas e paleteiras manuais. Aqui também observamos que poderemos ter rampa niveladora, onde a rampa niveladora consegue então adentrar ao caminhão, pois a rampa niveladora ela garante com que a empilhadeira suba no caminhão no pátio. As rampas niveladoras são utilizadas no pátio e elas possuem mobilidade no pátio, pois elas possuem rodas e podem ser ajustadas em qualquer caminhão que esteja no pátio. Bem, tratamos de recebimento e expedição e os equipamentos voltados ao recebimento e expedição. Mas aqui queremos nos aprofundar sobre a intralogística e o recebimento, inclusive envolvendo novas tecnologias. Perceba aqui no caso, nessa nossa condição aqui da foto, um centro de distribuição que já recebe o produto, aguarda o cliente comprar a quantidade de produtos ou diversos produtos para depois vendê-lo e encaminhá-lo ao cliente. Centros de distribuição. Perceba então, esse centro de distribuição tem um setor de recebimento.
No caso aqui, inclusive, esse centro de distribuição possui docas. Veja, ele está modernizado, onde o caminhão, ao encostar na doca, o caminhão, a carreta, ao encostar na doca, ele está então nivelado com o piso do recebimento. Nessa condição, então, o desembarque dos produtos pode ocorrer por empilhadeira, ou até mesmo, se o produto não é muito pesado, se o pallet não é muito pesado, aqui no caso, poderia ser uma paleteira elétrica ou até mesmo paleteira manual. Por exemplo, poderiam ser tampas ou coisas leves. Avançando mais nesse recebimento, poderíamos ter, agora com tecnologia já avançada, que já existe e está sendo utilizada, por exemplo, por grandes centros de distribuição, que de certo você tem no seu celular um app e compra por ele, não vou citar nomes aqui para não fazer propagandas, onde existe um robô que avança e já leva o seu transportador de roletes. Ou seja, o transportador de roletes está acoplado ao robô, o robô adentra dentro da carreta e começa a fazer o desembarque, caixa por caixa, num transportador de roletes. Ou seja, temos aqui uma tecnologia, uma intralogística 4.0 que utiliza um robô despaletizador que está acoplado a um transportador de roletes. Essa é a tecnologia já em avanço hoje, já existente, sendo utilizada. Vamos abordar aqui equipamentos de movimentação interna, voltados quase a não elevação da carga. Haverá apenas uma pequena elevação de carga. Ou seja, estamos visando aqui a armazenagem, equipamentos de armazenagem intralogística. Vamos então apresentar aqui a paleteira. A paleteira manual, ela consegue movimentar cargas em torno de 2.500 kg-força, em torno de 2,5 toneladas. Perceba que a paleteira manual, então, a carga é tracionada pelo próprio operador, ou seja, o operador que puxa a paleteira para a movimentação ao longo do piso. Existe uma pequena elevação da carga. Se olharmos de perto a paleteira, perceberemos que existe um cilindro óleo hidráulico, onde o operador bombeia e issa a carga em torno de 10 centímetros de altura para conseguir deslocar o pallet do piso, para movimentá-lo. Outro equipamento utilizado em movimentação quase sem elevação é a transpaleteira. Aqui existe a presença de um motor elétrico. A transpaleteira também usualmente movimenta cargas em torno de 2.500 kg-força, ou seja, 2,5 toneladas. Porém, existe uma diferença, pois existe um motor elétrico que traciona as rodas. Desta maneira, o operador então não precisa puxar a carga. Ele possui botões ou aceleradores que conseguem então movimentar a carga para frente, para trás e para os lados quando movimenta o braço da transpaleteira. Existem transpaleteiras, inclusive, onde o operador pode ir embarcado tanto de pé na transpaleteira como outras transpaleteiras com outros modelos de transpaleteiras, onde o operador pode trafegar sentado ao longo do piso durante a armazenagem. Agora, gostaria de abordar aqui, pelo fato de esse equipamento ser utilizado em armazenagem. Apesar desse equipamento, que vou tratar agora, ele elevar a carga. Então, esse equipamento eleva a carga. É a empilhadeira elétrica. Mas é uma empilhadeira elétrica diferente da que mostramos há pouco. Essa empilhadeira elétrica, o operador, então, trabalha internamente na movimentação. Ele consegue elevar a carga e pôr em prateleiras, colocar a carga em prateleiras em diversos níveis de prateleiras. Inclusive, existe um tipo de empilhadeira elétrica chamada empilhadeira retrátil.
onde a empilhadeira retrátil possui garfos que se encaixam embaixo do pallet de madeira e consegue então içar a carga no deslocamento Y, subir e descer a carga em deslocamento Y, como também consegue movimentar a carga para frente e para trás sem que a empilhadeira retrátil se mova, sem que as rodas da empilhadeira retrátil se movam. Ou seja, a empilhadeira retrátil fica parada e o garfo se desloca para frente e para trás. Por isso ela é chamada de empilhadeira retrátil. Isto facilita então a movimentação da carga do pallet em corredores. Isto sem contar que essa empilhadeira retrátil, então, ela consegue também rotacionar para movimentar e se posicionar em diferentes tipos de corredores do estoque. Desta maneira, então, temos movimentação interna com paleteiras, transpaleteiras e até mesmo com empilhadeiras especiais elétricas. E agora vamos tratar sobre a lógica de endereçamento na intralogística. Lógica de endereçamento é um local de armazenamento. Afinal de contas, quando vamos armazenar um produto, necessitamos saber onde ele se localiza após ter sido armazenado. Desta maneira, então, é necessário, torna-se muito importante ter uma identificação do material, todo o material que entra em armazenamento. Uma das maneiras de identificar um material é utilizar a Codificação Nacional de Produtos. Sim, no Brasil, utilizamos uma Codificação Nacional de Produtos chamada Código EAN, que é normalizado pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, NBR 10.172 até NBR 10.175. Que utiliza código de barras. Sim, por que utilizamos código de barras? Pois através do código de barras podemos identificar onde se encontra o material simplesmente com sistemas eletrônicos. Vamos utilizar aqui um exemplo de um canal de distribuição, onde existe o recebimento do material e a expedição do material após ter ocorrido a compra por algum cliente. Se olharmos de perto, então teremos um local de armazenagem. Nesse local de armazenagem existem prateleiras e corredores entre as prateleiras. Cada corredor é identificado por letras e números. Se olharmos de perto, então veremos letras e números num corredor, onde existe então a prateleira e novamente letras e números para identificar prateleira, coluna e linha, como se fosse um eixo cartesiano na prateleira. Desta maneira, então, esse código EAN identifica o local onde está armazenado, corredor, prateleira, coluna e linha da prateleira. Não basta isso, pois atualmente temos sistemas eletrônicos que pegam o pallet onde está localizado. Veja, uma vez que existe uma codificação nacional de produtos com código de barras, já sabemos o local onde está armazenado, já sabemos então como pegar. Agora, como fazer o picking para a retirada do armazenamento? Atualmente existem sistemas automatizados para isso, onde o operador simplesmente utiliza o código do nacional de produtos, o código de barras daquele material que é necessário ser retirado da prateleira, e o sistema automatizado retira o pallet da prateleira, onde podemos ter a quantidade necessária ali de produtos através do pedido que foi levado até o operador. Operador de picking, operador de retirada do material necessário. E como temos a lógica de endereçamento, temos também o pick and packing, que é pegar e embalar. Para tanto, atualmente existe a armazenagem automatizada, onde podemos ter os nossos produtos endereçados de modo lógico e automatizados. Perceba que
que existe a condição do operador de picking and packing, que é pegar e direcionar para a embalagem do produto. Também existe a condição atual de existirem robôs, ou seja, uma vez que ocorreu o picking do produto, através da lógica de endereçamento automatizada, esse produto, todos os produtos daquele pedido são levados para a embalagem, para um setor de embalagem via robô, onde existirão então mesas para embalagem. Ou seja, existem diversos setores de embalagem, para que todos os pedidos sejam direcionados ao cliente que comprou a sequência de produtos desejado. É uma condição customizada de pedido. Vamos agora então tratar da expedição. Perceba o que vimos até agora. Ocorreu o recebimento do produto, pode ter sido o produto que já foi comprado ou não, ou pode ser até o canal de distribuição que mantém um estoque já precavido para uma posterior venda. Então existiu uma entrada de um produto, uma entrada de material. Ocorreu a entrada de material, esse material foi então direcionado até uma armazenagem, atualmente uma armazenagem automatizada. Após então o pedido do cliente, foi através dessa armazenagem automatizada, ocorreu o picking and packing automatizado, onde ocorreu então a retirada da prateleira e o embalamento do produto, o embalamento do material em função do pedido do cliente, ou seja, o produto que o cliente pediu, que foi retirado da prateleira, e a quantidade que o cliente pediu, que estava na prateleira. Então ocorreu a retirada e o embalamento, o picking and packing. Após o picking and packing, então, este produto é direcionado ao setor de expedição, como vimos aqui. Perceba que esse setor de expedição possui caminhões no final, que levarão até o cliente. Mas antes de chegar no caminhão, este setor de expedição que está dentro da planta, ele tem equipamentos de transporte. Perceba que, então, após o picking and packing, o material é movimentado através de esteiras de roletes. Ele já está embalado, porque ocorreu o packing, ele já está embalado, etiquetado com a nova etiqueta agora de endereçamento lógico, etiquetado, novo endereçamento lógico, porque agora é uma nova empresa, né? Se é um canal de distribuição, agora está sendo vendido por este canal de distribuição. Ou seja, não importa se o canal de distribuição comprou da empresa A, B e C. Quando ele entrou com a etiqueta da empresa A, B e C. Porém, quando ele sai com a etiqueta do canal de distribuição. Então, ele recebeu uma nova etiqueta, embalado, uma nova embalagem com a quantidade certa de produtos e a escolha do cliente. Está personalizado, está customizado este pacote em função do pedido do cliente. Então ele é transportado através de um transportador de roletes que desemboca, que finaliza em uma calha onde existem operadores que coletarão esses pacotes. Esses operadores levarão os pacotes até uma paletizadora. Pode ser um robô, uma paletizadora robotizada, que acomoda as caixas em um pallet. Pode ser também que a empresa não tenha um robô de paletização e tenha um operador de paletização. Um homem que paletiza, que acomoda as caixas sobre um pallet, para posteriormente ocorrer então o embalamento do pallet como um todo, com filme stretch, para não perder nenhuma caixa durante o transporte final. Que pode ser o correio, por exemplo, direcionado ao correio, que encaminhará para o cliente. Nestes transportes na expedição, teremos equipamentos de expedição, que poderão ser a empilhadeira, como vimos, uma transpaleteira elétrica ou até mesmo uma paleteira manual. Complemente o seu conhecimento através das seguintes normas, bibliografia e vídeos relacionados. Gerenciamento da cadeia de suprimentos,
do Balo. Logística empresarial, o processo de integração da cadeia de suprimentos, do Bowersox. E gerenciamento da cadeia de suprimentos, do Chopra. E agora sugerimos que você assista os seguintes vídeos do canal Engenharia Carga Rápida, Just in Time, da disciplina Administração da Produção, edição 074 do Engenharia Carga Rápida, aula de bolso. E Transportador de Correias, da disciplina Máquinas, Elevação e Transportes, edição 060 da Engenharia Carga Rápida Tech. E Exoesqueleto na Produção, edição 057 da Engenharia Carga Rápida Tech. E o Engenharia Carga Rápida Tech fica por aqui, e que hoje apresentou o tema técnico de campo, equipamentos de intralogística. Tema técnico de campo solicitado pelo engenheiro Carga Rápida Jonatas, da Faculdade Unisal, da cidade paulista, no estado de Pernambuco. E não se esqueça agora de deixar o seu joinha e confirmar se você está inscrito no canal. E lembrando, todos os sábados às 22 horas tem o Carga Rápida Superchat, onde você poderá esclarecer todas as suas dúvidas acadêmicas e dúvidas de engenheiro de campo. Troque apostilas, normas ABNT e até mesmo exercícios de faculdade através do grupo Carga Rápida do WhatsApp. Para tanto, basta solicitar a sua inclusão através do número 013 99745 1238. E lembrando, todos os sábados às 22 horas existe o Superchat Carga Rápida. E você poderá enviar a sua dúvida através do Instagram do @Livraria Carga Rápida, fazendo a sua pergunta, que será discutida no sábado às 22 horas. Todo sábado às 22 horas no Superchat Carga Rápida. Engenheiro Carga Rápida Jonatas, eu espero que o Engenharia Carga Rápida Tech, com o tema Equipamentos de Intralogística, tenha respondido todas as suas dúvidas e, sobretudo, esclarecido todas as suas expectativas acadêmicas e necessidades de conhecimento. E então, engenheiro Carga Rápida, não se esqueça que todo sábado às 22 horas existe o Superchat Carga Rápida, onde você poderá contribuir com R$20 para o melhor canal de engenharia do Brasil crescer e, sobretudo, também poderá fazer a sua pergunta sobre como elaborar um relatório de estágio, como fazer o seu TCC, como escolher o tema do seu TCC e até mesmo dúvidas sobre todo engenheiro de campo. E então, engenheiro Carga Rápida, enquanto você assiste os mais de 500 vídeos do maior canal de engenharia do Brasil, o canal Engenharia Carga Rápida, o próximo tema de vídeo já está sendo enviado. Então, eu já vou. Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wugga! Hugga Wug Wugga Buggy Buggy Mugger Mugger Wug Wug! Hugga Wugga! Enquanto isso, tem um centro de distribuição. Eu assisti o Carga Rápida, peraí que eu vou te ajudar então. Passei a noite vendo Carga Rápida. Ai. É Carga Rápida! Ô Roberval, vai por mim. Depois que a gente bater essa feijuca aí, nada mais do que fazer um gira-gira bem legal. Aí depois nós vamos assistir o Carga Rápida de novo. Eu não consigo parar de brincar com isso. É muito divertido. Tão divertido quanto Carga Rápida.